Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um conteúdo do nosso canal Notícias do Fogão. Vamos reagir aqui à ESPN. Também tem o Juca Kfouri falando o que ele achou do jogo com o Pachuca. Falou que era um time de zumbis em campo e que o Botafogo passou por uma prova de resistência desumana. Então vamos ver aqui o que a ESPN com o Mauro Naves, com o Daniel Boaventura, com o Pascoal tá achando dessa movimentação do Botafogo no mercado, jogadores que vão e vêm, né? Quem sai, quem fica. E também essa análise do Juca Kfouri sobre a prova de resistência que foi o Botafogo nesses últimos 20 dias, com 7, 8 jogos em 20, 21 dias. Uma maratona incansável, com jogos aí entre 2 e 3 dias de intervalo. Bem complicado mesmo. Bom, e vamos aqui conversar depois sobre o que a gente achou do vídeo. Antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Temos a área de membros, 4 planos de membros, tem planos de R$3, de R$5 e tem planos mais caros, mas tem valores simbólicos, R$3, R$5, não compram nem um salgado hoje em dia. E você ajuda muito o canal aqui a manter essa estrutura que a gente tem todos os dias fazendo serviço de qualidade para vocês, tá bom? Então, bora pro vídeo. Esperando o time, assim, é importante a gente ver esse acolhimento, é importante a gente pontuou muito aqui, Jean, no pós-jogo, o quanto foi um jogo abaixo do esperado. Quanto faltou intensidade, o quanto talvez as escolhas do Arthur tenham sido escolhas equivocadas para um jogo de Mundial, ainda que tivesse jogadores cansados. Mas é legal a gente ver a acolhida, né? É legal a gente ver que tem o valor dos títulos conquistados e que o vexame, para mim é um vexame 3-0 no Mundial, não apaga o que foi construído anteriormente. Então, eu acho... Primeiro eu acho legal porque, assim, a gente tem uma... Na minha visão, né? E a minha visão, assim... Claro. Um relacionamento com o futebol tão equivocado no Brasil, de que tudo que é derrota é motivo de crise, é motivo de... Que eu acho legal demais ver a torcida do Botafogo compreendendo tudo o que aconteceu. Porque se você não compreende o que aconteceu nesse caso, e aí até discordo de você, Dani, sim. em relação ao vexame, porque, assim, pra mim é tão absurdo, assim... Aquilo ao que o Botafogo foi submetido... Humanamente, né? De pegar o avião, isso. E assim, a gente pode até falar, pô, o Botafogo foi o que viajou mais próximo da data, né? Quer dizer, fez o último jogo mais próximo da data do jogo que teve que fazer no Mundial. Isso por si só já transformaria o caso do Botafogo talvez no mais grave, pelo menos num ponto de vista. Só que você tem muito mais do que isso. O Botafogo estava brigando também pelo brasileiro. E brigar pelo brasileiro do jeito que o Botafogo brigou, significou fazer para pegar leve, tá? Umas 3 finais. Sim. Além da Libertadores. Então você joga 4 finais na sequência, com intervalo pequeno entre elas, e de um nível de dificuldade absurdo, porque você pega o Palmeiras no Allianz num jogo decisivo, precisando ganhar, porque o empate provavelmente e o Botafogo ganha. Aí você vai jogar a final da Libertadores... Depois tem o Inter. Perde um jogador no primeiro minuto de jogo, precisa ganhar um jogo. 28 segundos. E agora, vamos tentar imaginar o jogo do Inter que você falou, porque o jogo do Inter era algo que exigia demais. Perder aquele jogo para o Botafogo significaria possivelmente a perda do título, porque aí acho que a coisa ia mudar completamente. Então, cara, assim, é um nível de determinação, de desgaste mental, de desgaste físico que, assim... Foi surreal aquilo que o Botafogo passou. E era meio óbvio que ele ia ter muita dificuldade. Claro, ninguém imaginava, apesar disso, 3-0 e tal, contra o Pachuca. Não era nem o placar. O que me incomodou foi, apesar de concordar com tudo isso que você está dizendo, a falta de intensidade, a falta de entrega. Porque a gente passou aqui todo um pré-jogo dizendo que esses jogadores estavam vivendo o momento mais importante da carreira, da história, talvez da história do Botafogo, como já foi uma conquista de Libertadores. Então, assim, a mim me decepcionou a postura, mas não no sentido de que eles estavam fazendo corpo mole. Então, tem o físico, tem o cansaço. Será que dava para ser diferente? É isso que eu me pergunto. Será que dava para ser diferente? Eu acho que se... Já me permite a interferência? Porque se o time tivesse escalado o Valente, o time bom, aí a história ia ser diferente. Quando você perde a sustentação do meio-campo, muda completamente a trajetória do jogo. O Botafogo não botou o meio-campo titular. Não. E não colocando o meio-campo titular, você perdeu algumas peças. Alguns jogadores foram muito abaixo da crítica, né? O Gregory jogou muito abaixo do esperado.
posso citar a Almada. O Almada entrou muito aquém. Então, mas isso Sabe? justifica, né? Muito aquém. Você não acha, Pascoal, que isso de alguma maneira justifica a escalação? Eu acho que ele não escalou, não porque ele não queria escalar. E não tinha condição. Porque não dava, Mas os caras não iam conseguir já, jogar. eu penso o seguinte, se você não botar no primeiro jogo, você não vai ter o segundo. A minha ideia de Mundial de Clubes é um pouco diferente do que pensam os treinadores. Ou pode ser até muito diferente. Porque se não ganhar do Pachuca, você não vai jogar com o Al-Ahly. Eu entendo o que você está dizendo, mas é que eu acho que Você não tem é que que ele botar não escalou a tropa contra de o elite. Pachuca pensando no Poderia Al-Ahly. vencer. Ele não escalou contra o Pachuca olhando para trás. Eu acho que ele olhou para os caras e falou, não Me dá para incomodou não pra ter esses uma caras jogarem resposta mais. na coletiva sobre isso, porque ele não foi perguntado claramente sobre isso. É verdade. Me Na incomodou. minha interpretação do quadro, ele tinha que botar o melhor que podia, o melhor que o time podia. O time que. Para um pouquinho. O time que ganhou do Palmeiras foi o time valente. Sim. Voltou da Libertadores, botou todo mundo. Minha senhora, botou todo mundo para jogar contra o Internacional. Ou não foi? Foi. Eu vi coisa diferente. Foi, tava valendo um título do Campeonato Aí, Brasileiro. última rodada, todo mundo já sabia que o Botafogo ia ser campeão, né? Não, calma. Todo mundo já sabia. Eu sabia. Por que eu sabia, a senhora não sabia? Porque tinha um adversário em campo que também poderia vencer o seu jogo. O São Paulo botou o quarto time para jogar. Era o A Botafogo. última talvez seja a única que dá para dar um desconto de não ter aquele... Aí vai pro Mundial. Esse era o jogo. Esse era o jogo que o empate bastava. Dava para fazer alguma coisa diferente. Não, vai deixar para fazer diferente lá. Jogar contra o Pachuca ficou uma semana respirando um ar prontinho para o jogo. Um mês que o time não jogava. Estava mais preparado até fisicamente. Estuda o time do Botafogo, paralisa o time do Botafogo, ganha o meio-campo e ganha o jogo. Quais são as armas que tem o Botafogo? O Botafogo tem muitas armas que podem ser aproveitadas. Primeira arma, velocidade pelos lados do campo. Segunda arma, a força do meio-campo, a saída de bola. Eu já disse aqui para a senhora, o dia que marcarem os dois volantes do Botafogo, não vai jogar o Botafogo. Porque os dois volantes do Botafogo é que faz um time jogar. O dia que alguém marcar os dois volantes, não vai sair jogo. Os caras marcaram. O Gregor, os gols que o Botafogo tomou, todos os gols, teve doação de alguém. Alguém doou nos gols do Botafogo. É só você prestar atenção. O Gregory erra na saída de bola, o Almada perde a bola, o goleiro do Botafogo vai com a mão mole. Tem tudo isso. Tem tudo isso. Por isso é que eu não trato pelo gigantismo, pela importância que o Botafogo tem, eu não vou tratar o Botafogo como se dando um tom menor. Porque eu não posso achar que o Flamengo foi lá e tropeçou, passou vergonha, o Palmeiras foi lá, tropeçou e passou vergonha, o Internacional foi lá e passou vergonha, e eu não posso falar que o Botafogo não passou vergonha no melhor ano da sua história. Nunca tinha ganho Libertadores e Campeonato Brasileiro. Eu acho o Botafogo glorioso, acho que o nome se justifica. Mas eu não consigo tirar peso dessa derrota. Eu não consigo tirar. Porque o Arthur Jorge tem suas culpas, os jogadores têm as suas culpas, porque a gente viu o jogo, né, gente? A gente viu o jogo. E se tivesse um outro comportamento, seria completamente diferente, na minha interpretação. Faltou, entre aspas, um pouco de sorte e não fazer uma gordura antes para poder não precisar de jogar contra o São Paulo com todo mundo, poder viajar. Faltou ganhar aqueles 3 jogos de empate, né? Cuiabá, Atlético Mineiro e Vitória. Foi ali que, inclusive, a coisa apertou, porque aí, enquanto ele ganhou só 3 pontos, o Palmeiras ganhou os 9, aí encostou, aí eles, o negócio ficou ruim. E eram jogos, até com o Atlético Mineiro, com 1 a menos desde o primeiro tempo, né? O Rubens é expulso, quer dizer, então era jogo para... Mesmo fora de casa, mas não tinha torcida. Jogo dos portões fechados, né? E o Cuiabá e o Vitória foi em casa, né? Então dava para ter feito uma gordura. E aí... Criciúma também, né? Teve o jogo com o Criciúma também. Mas então... Aí eu concordo com você. Se cabe alguma crítica, eu acho que pra mim tá muito mais aí do que no jogo. Se ele ganha ali e tal. Agora, pode ser até muito explicável, né? Que os mais cansados eram exatamente os 3 do meio campo. Talvez os que corram mais mesmo, né? Savarino, Almada e Marlon Freitas. Ele tira os 3. Aí eu concordo com o Pascoal, lógico que muda o time. Os caras eram a alma do time ali. Mas ele deve ter consultado os outros departamentos que devem ter mostrado, esses caras são os mais baleados, entre aspas. Mas talvez pudesse ainda assim ter começado.
é difícil a gente não É a teoria do imaginar. Pascoal, né? Bota pra jogar, joga o que aguentar e depois você tira. Porque eles tiveram que entrar e Mas o entraram elenco- arrebentados, Sim, perdendo. Mas o elenco é tão bom que eu também imagino que passou na cabeça da comissão técnica, a gente já falou sobre Nem isso. o Textor foi para ver o primeiro jogo. Não foi. Porque eu acho que passou um pouco a ideia de que, mesmo com essas mudanças, daria para ganhar. Afinal de contas, estou botando uns caras bons de bola. Não são os titulares, mas, pô, tá aí o Eduardo e tal. Eu acho que passou um pouco. Gente, vamos descansar assim, esses caras, pô, chegamos aqui arrebentados. E Não, mas vamos sem saber o segurar. resultado, você acha errado? Porque assim, eu olho pro elenco Não, do não acho que é Botafogo errado, e eu falo, acho cara, tá certo. Ele Os caras achou. montaram um elenco absurdo de 2 times praticamente. Isso. Aí chega num momento em que os caras não têm mais condição de jogar, porque o meu ponto é esse. Não é que ele não escala porque ele não quer, ou ele falou, o Pachuca é muito fraquinho, eu vou pôr esses caras. Não, é porque provavelmente não dava para os caras jogarem mais. Eu acho que nesse caso E aí os que entraram não corresponderam tem que também, né? subir a Piradeira com- a Brigadeiro do Antônio com um saco de cimento nas costas. Eu acho Aí, toma mas 1 a 0, mostraram toma 2 que a eles 0 e também- bota o saco de cimento. Que eles já entraram com o saco de cimento nas costas. porque eles não tinham condição de jogar, Entraram gente. cansados. Então, é que eu acho que assim, a gente acaba concluindo, né? Faltou essa pergunta claramente na entrevista coletiva, eu senti falta. E aí, quando a gente conclui pela gente, a gente leva muito em conta de quem a gente está falando. Porque se fossem outros times, a gente ia dizer que era salto alto, a gente ia dizer que poupou achando que podia vencer. Então, essa análise que me faz achar que sim, poderia ter tido um resultado melhor e que sim, foi uma vergonha pro Botafogo voltar com esse 3-0 da maneira como foi. Então, é que eu acho que se qualquer outro time, qualquer um, Dani, mesmo, eu entendo que essa lógica que você está falando pode existir mais para um time de salto alto do que para outro e tal, e estou de acordo contigo, mas eu acho que assim, qualquer time que tivesse passado por essa sequência que o Botafogo passou, né? Esse tempo curto. Estou falando principalmente dos jogos de Palmeiras, Atlético e Internacional. Acho que assim, até cabe uma discussão, acho que é isso que o Pascoal falou, de repente, será que precisava todo mundo contra o São Paulo? Porque, de fato, São Paulo, assim, né, fosse por incapacidade, pelos resultados recentes, fosse pelo time que entrava em campo, fosse provavelmente pela falta de estímulo também para ganhar aquele jogo, né, e de repente ajudar... E mesmo que fosse o time titular do São Paulo, o São Paulo vinha de Exato, 2 derrotas, uma em exato. casa para o Juventude e com a torcida vaiando. Então, tudo bem. Acho que dá mais para discutir isso, eu acho, né, o time contra o São Paulo, do que eu não consigo olhar para o jogo contra o Pachuca e... Claro que depois do 3-0 fica tudo muito, né? Claro, a gente está depois de um Mas eu acho que ele está resultado. muito decepcionado com o que ele colocou também. Ele não esperava que o próprio Gregory, o Alan e o Eduardo jogassem tão mal. Também tem isso. Ele deve estar muito decepcionado, porque é caras que ele confia, que fazem parte desse elenco caro, e caras que amanhã, depois, começa o campeonato aí, coloca esse meio campo e vai jogar bem. Naquele dia, os 3 descansados, ou mais descansados. O Gregory tinha jogado no último jogo tal, de São Paulo. Mas o Gregory não jogou o jogo da Libertadores, Então, tinha né? ficado tinha um jogo a menos aí nessa... Quer dizer, não jogou. Jogou 28 segundos, mas... Sim, mas tudo bem, ele tinha um jogo a menos. O cansaço mental Cara, eu acho que o Gregory foi o que mais sofreu no banco. Porque imagina, assim, se o Botafogo perde o título, cara, o Botafogo era favorito. Sim. Então vai tudo pra ele, vai né? pra A ele, culpa claro. é tua, cara. Por isso, e também, eu acho que contra o São Paulo, independentemente da gente achar que o São Paulo estava reserva, primeiro que você não sabe antes da aí escalação. não bota o você time não sabe. principal e não ganha o jogo. Aí se acontece uma zebra ali, né? Como poderia ter sido o Por isso é contrário, que eu né? falo, é melhor Palmeiras podia estar aí desesperado por não ter conseguido ganhar do Fluminense, caso acontecesse um resultado favorável para ele lá. Então acho que ele tinha que usar. E o Gregory estava descansado. Sim, mas aí ele correu a última maratona ele correu, que foi contra o São Paulo. Sim. E os 15 horas de voo, fuso horário e tudo, entendeu? Então, o fato dele, uma semana antes, não ter jogado uma partida, não significa que ele estava me convenceu, descansadão faz lá. sentido. Ele não estava Faz sentido descansadão. que os dois E depois não foram ele bem. jogou. E não foram bem. O Eduardo também não jogou bem. Sim. O Alan entrou ali. Não jogou bem. Alan ou Alan? Alan, porque tem... Esse é Alan. Tem tantos É. Alans Elo do e Vasco? Alan. Era do Vasco? É o Alan. Então é o seguinte... Vamos ver o Gregory. Vamos ver o Gregory e o Arthur? Esse Mauro? sabe a resposta sobre o Arthur. O Gregory sabe, sabe? Não sei, ele Acho que deixou não. em aberto também. Vamos Eu ver os sei. dois pra gente pensar Vamos no ver. futuro aqui, porque agora é isso. Agora é um ano glorioso, é um ano importantíssimo, é um título inédito e outro que volta 29 anos depois. A eliminação no Mundial não diminui nada disso. Mas e o futuro?
Fico muito satisfeito porque nós tivemos que sair muito rápido daqui depois da conquista do título e ter a oportunidade de estar aqui hoje com eles também nesta chegada cá. É mais um marco também que fica desta temporada, daquilo que é uma união entre os jogadores, dentro daquilo que é a equipa, dentro daquilo que é torcedores, para fazer deste um ano que é histórico, um ano extraordinário daquilo que nós conseguimos fazer. E é difícil deixar isso para trás, né, Arthur? Não é difícil nada porque não estamos a falar de nada para trás, estamos a falar daquilo que é o presente. O meu presente é aqui, aquilo que nós estamos a fazer é poder desfrutar um bocadinho daquilo que é estar também com esta torcida, que hoje fez questão de aqui estar, fico muito satisfeito por isso. É uma prova, é uma marca também de união e de enorme satisfação por aquilo que nós fizemos, construímos e deixámos seguramente um legado aqui neste clube. Você está de férias, Arthur? Ou vai ainda esse ano conversar com o Textor? O que você está pretendendo fazer até o final do ano? Vou amanhã regressar para Portugal para o meu período de férias e só. E Arthur, você foi abraçado pelos torcedores ali, pedindo para você ficar. Como é que... Estamos falando do presente, como você falou, né? Mas como é que foi essa sensação ali de ser abraçado e receber esse pedido ali de tantos torcedores, não só ali agora, mas muitos com certeza te mandando mensagens? É fantástico porque o mesmo se passou no estádio quando vencemos o campeonato e festejamos junto da nossa torcida. É muito bom, acima de tudo pelo reconhecimento que é, pelo trabalho que fizemos, por aquilo que foi a nossa paixão, aquilo que nós entregamos ao clube. A única forma de nós termos esse retorno é ver a torcida do nosso lado, a acarinhar-nos, a dar-nos amor, a poder torcer por nós. Não posso estar mais feliz do que aquilo que estou. Arthur, você já conversou com o Textor sobre o futuro depois da competição? Ele falou que quando finalizasse tudo, conversaria contigo. Já houve essa conversa ou não? Ainda não. E você pelo visto não tem pressa, está disposto? Não só, vocês ouviram, eu também ouvi, estamos hoje assim ainda. A gente não sabe do futuro do Mister, a gente quer que ele fique, né? Que a gente possa ganhar muitos títulos com ele ainda, mas eu vou deixar ele para resolver com o chefe lá. E a gente quer que a gente mantenha o nosso grupo, mas acho que é um pouco difícil, né? Então, deixar o John Textor, ele resolver entre eles aí. E agora é descansar com a família e pensar no próximo ano. Acredito eu que se a gente chega um pouquinho mais fisicamente mais disposto, acho que a gente poderia bater de frente com os times lá. A gente chegou um pouco cansado, acho que isso dificultou um pouco fazer a nossa estratégia lá, que é um pouco que a gente joga muito em cima do nosso físico. E eu acho que atrapalhou um pouco esse calendário nosso daqui. O Gregory fala ali para deixar para o Mister, né, Pascoal? E eu não sei se na cabeça do Arthur toda essa especulação, todo esse cenário que se cria em volta da permanência não faz sentido ou se efetivamente ele está pensando e escolhendo alguma coisa. Porque ele tem contrato até dezembro de 2025, acabei de perguntar aqui para o Mauro. Então, assim, ele sóbrio ali no aeroporto, eu não sei se existe um debate ou se esse debate foi criado de fora para dentro. Eu confesso que o tom dele, a maneira como ele reagiu ali, me deixaram em dúvida. Eu continuo com a mesma dúvida que eu tinha no começo do programa. Porque assim, a impressão que eu tive na entrevista lá, depois do jogo, me pareceu muito mais de despedida do que essa. Eu acho que ali era a entrevista da cabeça quente. Eu vou esfriar a cabeça e pensar nisso racionalmente. Aquela lá, o impacto foi maior. Nessa, o impacto já está menor. Não, eu vou para Portugal e eu vou aguardar um contato. Sim. Então, de repente, ele vai aguardar o contato. Eu não sei se ele... A gente, nesse instante, não tem esse tipo de conhecimento. Se ele tem uma proposta, a imprensa portuguesa não divulgou nada a respeito, né? E olha que a gente fica fuçando o Jornal de Portugal, os sites, essas coisas todas, para ver se tem alguma coisa. E não tem nada a respeito disso. Se o Arthur tem possibilidade de dirigir uma equipe europeia ou uma equipe em Portugal ou de outro país da Europa, a gente não tem essa noção. Porque eu acho que a cláusula, o Mauro falou ontem, é de 2 milhões, né, Mauro? De euros, 2 milhões de euros. Não é uma cláusula absurda para um time europeu liberar um treinador. Então eu acho que isso pode acontecer. Mas a gente tem que aguardar. Eu gostaria muito de que o Arthur Jorge continuasse o seu trabalho no Botafogo. Não sei, aí eu tenho algumas coisas para pensar. Eu não sei se o nível de investimento do John Textor vai atingir 50 milhões de euros, 60 milhões de euros, como na temporada passada. Eu não sei se esse nível vai ser atingido novamente. Porque o ano passado, ele perde o título brasileiro, se emociona com isso e diz que vai acelerar o nível de investimento. E ele acelera o processo. Só 2 jogadores, ele gastou mais quase 60 milhões de euros. Certo? Luiz Henrique e Almada.
Perfeito? 25 um, 26 o outro. Então ele gastou um bom dinheiro nisso. Aí junta um pouco, vai juntando. Os que vieram ainda para agregar valor nesse time do Botafogo. Dos 11 que entraram em campo, no final do Campeonato Brasileiro, só tinha um jogador da remanescente da temporada passada. Perfeito? Que para mim, o Marlon Freitas, eu digo que é um jogador que tem uma nobreza enorme. Porque ele foi divaiado a conquistador da torcida do Botafogo. Esse jogador nobre. Como titular, né? Então eu acho que tem muitos passos que a gente... E fora aqueles ainda que estão nessa lista. Uns que podem sair, esse aqui pode ir para lá, esse aqui, o John pode sair, o outro pode sair, aí o Romero não renovou, esse vai ficar, não vai ficar, esse aqui fica... O Barbosa deu uma declaração que me pareceu muito mais acelerada no processo de debandada no time do Botafogo. Porque quando ele sai, ele diz assim, esse vestiário não estará mais no ano que vem. Né? Ele fala que o clima no vestiário era de despedida. Porque muitos não estarão na próxima temporada. Então, isso também tem um impacto. Né? Ele mesmo disse que não sabia se fica para a próxima temporada. O Jean falou sobre... Pascoal, desculpa. Pode encerrar isso aí. Não, o Jean falou que nada como a gente ouvir os caras. Você lê uma notícia, é diferente. Claro. Por isso, assim, fala muito. Hoje em dia você consulta jogador, empresário, isso aqui, é tudo aqui no celular, no WhatsApp e tal. Não é a mesma coisa. Eu gostava muito do tete a tete, que você olha pro cara aí e pergunta. Você vê como que ele respondeu. Telefone, né? Pra você ver a reação. O nariz é duro. Eu aí agora, eu entendi até melhor o legado. Ele tá dizendo, o que ficou aqui, ficou. Esse legado nós já deixamos. Achei que ele não tá se despedindo, não, já achei que não. Vai ter essa conversa com o técnico. Eu falei ontem para vocês e repito, eu acho que ele vai perguntar por Textor. Falou, faz que o Vasco tá falando um tal de Luiz Castro chegar aí. Pô, aqui no Botafogo ele ganhava mais que eu. Pô, o Bruno Lage também ganhava mais do que eu. Pergunta lá pro Pedrinho quanto é que estão pensando em pagar. Na verdade, chegar no Atlético, né? Não é no Vasco, Luiz Castro. No Vasco a gente vai falar em Renato. Clubes, no Vasco, né? Todo mundo quer. Mas o Santos quis o Luiz Castro. Mas é um salário nível Abel Ferreira, no Palmeiras. E a gente sabe que esse salário é o maior de todos aqui no Brasil para técnico. Então, assim, eu acho que ele quer esse reconhecimento também. Pô, ganhou 2 títulos, fez história. E acho que esse reconhecimento financeiro ele vai querer. Então, essa conversa, assim, se não aparecer, como disse, um grande time que eu acho que não tem esse grande time lá. O Benfica não está falando em mudar e buscá-lo, nem o Porto. O Porto está com as contas encolhidas, não está gastando. Então, quem talvez precise de técnico logo é o Sporting, né? Perdeu o treinador. Perdeu, né? Porque tá desde que eu achando que vai ter um papo aí, ele vai ficar. Já estou mudando de ideia. Então, na verdade, é que assim, acho que eu gostei muito do que você falou, Dani, porque assim, a impressão que dá, ouvindo o Arthur Jorge, fora pra dentro. É um pouco isso, quer dizer, a gente tem tanto costume de especular sobre saída, sobre permanência ou não, que me parece que talvez isso venha muito mais de fora mesmo do que de uma possibilidade dele sair. A gente já ficou claro, né? Já ficou claro por diversos bons exemplos que o fazer sucesso no futebol sul-americano, correta ou incorretamente, não te garante propostas de grandes clubes europeus. Eles não olham para o futebol sul-americano como um lugar de formação de técnicos, mesmo que esses técnicos sejam europeus. Então, isso é uma boa notícia para o Botafogo. Não acredito, né, e óbvio que o John Textor também fizesse, né, precisando de um técnico. O Lyon até agora começou a ganhar, mas precisando de um técnico no Lyon ou no Crystal Palace, não acredito. Fizesse uma migração imediata. Exato, né? Porque agora ele já tá, né, a gente já sabe que existem jogadores, o Almada, por exemplo, que estão saindo. O próprio John Textor já deixou claro, né, e fez questão de deixar claro ao final do Campeonato Brasileiro, quando ele fala, olha, quero deixar claro que para cada saída vai ter uma chegada de grande jogador do mesmo nível, meio que já preparando e dando a entender que sim, haverá mudanças no elenco do Botafogo. Agora, mudar o técnico, e o técnico que fez todo esse sucesso por vontade própria do John Textor, eu não acredito que vai acontecer, até porque não seria legal para ele também. E ele parece estar felizão, né? Empolgado, se divertindo, muito mais no Botafogo do que no Lyon ou no Crystal Palace. No Lyon ele tá com problema para resolver. Ele não está se divertindo ultimamente, não. Acho que é isso. E aí, assim, olhando de fora ontem, antes dessa declaração, porque aí eu tô por esse caminho de achar que
na cabeça do Arthur Jorge, assim, essa conversa vai existir, mas ela vai ser uma conversa pra gente pensar no elenco do ano que vem. Vocês estão falando de quê, sabe? No aumento, como disse o Mauro, né? Tem o aumento e tem essa reformulação. Eu acho que um ponto muito importante dessa reformulação, pra gente ficar no que já é notícia, né? Existe uma expectativa. Pode ser que o Luiz Henrique também saia, o Adrielson vai sair efetivamente, o Almada vai sair efetivamente. Pra mim, existe uma questão de meio campo. O Eduardo, depois que ele voltou da lesão dele, ele não conseguiu mais se firmar nesse Botafogo. O Almada, junto com o Savarino, são homens de extrema importância para essa construção de jogo. Se o Almada vai sair, vai ter que ir ao mercado, Pascoal. Porque eu não imagino hoje, para os padrões criados pelo Botafogo e pelo nível de competitividade que o Eduardo não consegue? Para o Mundial, não. Não acho que o Eduardo, com 35 para 36 anos de titular, depois de uma lesão grave como ele teve esse ano, vai dar conta da intensidade que o Botafogo joga hoje. Os meias reservas são o Eduardo e o Romero. Sim. Né? O Romero também está lá discutindo se fica ou não, né? O Romero está discutindo renovação de contrato que termina agora no final do ano. Então eu acho que o Savarino tem a sequência garantida. O Almada não. Porque o Almada vai jogar no futebol, porque é um acordo. E eu não tenho crítica nisso aqui. Porque o que está acordado, o que está combinado, tem que ser feito. Ele jogou, eu vou jogar até o fim do ano no Botafogo, mas em janeiro tem transferência para jogar na França, no Lyon, tá certo? Não sei agora com esse problema que tem lá de não ter caixa suficiente para abastecer os fundos que precisa ter, como é que o John Textor, ele disse que ia resolver isso rapidamente, e aí a gente fica com essa expectativa de que resolva. O Almada é muito bom jogador, onde é que tem outro meio igual ao Almada? Então, essa é a questão. Para você manter o nível desse meio campo, você precisa de alguém igual ou parecido com o Almada. A questão, acho ou vai mudar o modelo de jogo? Então, não acho nem que, assim, o problema, Dani, nós estamos falando de um time que ganhou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. E que ganhou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro de maneira incontestável. Então, assim, para mim é óbvio, assim, que qualquer que seja a mudança, assim, é uma mudança que traz um risco. Porque hoje, mexer no Botafogo é ruim para o Botafogo mexer. Se você tivesse a garantia de que o Botafogo vai continuar exatamente com esses jogadores e com esse técnico para a próxima temporada, tá ótimo. Não vai chegar ninguém. Beleza, não precisa chegar ninguém. E acho que ficou claro, né? Agora, a partir do momento que você mexe, por melhor que seja a sua contratação, por mais dinheiro que você gaste para trazer um substituto para o Almada, um eventual substituto para o Luiz Henrique, você não sabe, cara. O futebol sempre te traz. Precisa ver como é que o Jefinho, por melhor que seja, vai ficar. Tem uma série de outras situações. Exato, e tem caras que ainda podem. Que esses caras podem ser aproveitados. aproveitados. Pascoal, é que mesmo que fique o Jefinho, mesmo que o Eduardo fique e esteja em condições físicas, eu acho que nenhum deles vai encaixar no modelo de jogo que o Botafogo tem hoje com a intensidade que encaixou o Almada junto com o Savarino. O Botafogo... Então tem que olhar o mercado. Nós elogiamos o Botafogo por ter contratado um treinador com o perfil dos jogadores. Porque, invariavelmente, os dirigentes do futebol brasileiro contratam treinadores aleatoriamente, né? Eles contratam, ele vai botar esse cara lá, vamos ver o que vai acontecer, né? Ele tem nome, ele vai sustentar o vestiário, deixa lá que ele segura o vestiário. Mas não pensa na formação tática, como é que o time joga, né? A gente sempre diz aqui, ele estreia na Libertadores da América, jogando em Quito, na altitude, num 4-2-4. É ambicioso, demonstrou ambição, mostrou que sabia o que estava fazendo. E aí começa a desenhar o time do Botafogo, encaixando as peças, e bota o Marlon com o Gregory, arruma o meio campo, e aí chega o Almada, e ele consegue botar o Savarino do lado do Almada, aí tem a velocidade do lado do campo com o Luiz Henrique, um centroavante, o Igor Jesus, que faz um monte de gols e vai para a seleção brasileira, e ele começa a desenhar o time do Botafogo. Um goleiro que está pegando tudo, uma dupla de zaga espetacular, e aí você vê o time do Botafogo crescendo coletivamente e valorizando o individual. Perfeito. Me preocupou aqui agora, hein? Foi. Não, Me preocupou. Ele tá voltando às 7 páginas ali no caderninho. Procurando o nome do aí, coach do Botafogo, o cara que melhor contrata no Brasil. Sim. Então, o cara que achou o Igor Jesus. Eu vou olhar esse cara vai achar a gente pro ano que vem. Espero que sim, sabe? Porque a minha parte no final do meu raciocínio. Estou procurando aqui o nome para não ser ingrato mudou com ele. O patamar das contratações. Alessandro Brito. O Alessandro Brito, essa hora, amigo, já tem uma lista lá, pela competência do departamento dele, para indicar para o texto. Para indicar para acho eu. Aí tem lá os preços do lado.
Ó, esse aqui tá de graça, Já entrega esse com aqui valor. tal. E ele sabe as características dentro do que você Claro. tá falando. É o Arthur que vai ficar? Ah, ele gosta de jogar desse jeito? Então, mas então você tá comigo, que saindo do Almada precisa ir no mercado. Ah, mas ele vai. Não. Ah, isso ele já disse que Tem vai, que né? ir, ué. Vai Lógico, repor, tem Mas que não ir. para repor para banco, ele tem que repor a altura. Não, mas ele não, falou pra pra pôr no cada, ele time. falou pra cada Sim. saída relevante vai chegar um jogador no Eu mesmo acho, nível. Ele falou alguma Ele coisa vai assim. buscar, vai Isso buscar. ele já prometeu, né? Eu acho não que- sei se ele vai gastar os 60 milhões bom, de euros é. que Isso gastou é outra coisa, nessa, pode na gastar temporada para menos. montar o time, se ele vai gastar. E assim, É dinheiro. repito, mesmo que gaste, cara, não é todo mundo que dá certo. É, lógico. Não tem jeito, não é Dessa vez certeza no acertar, futebol. Ah, Você vai moço, dar, é. deixa eu falar isso, você vai dar deixa pra ela, que o negócio de encaixar quem contratou, que Não. se é bom, se é ruim, se A gente funcionou, vai se não fazer daqui a funcionou. pouco as comparações, aí a gente vai ver. Você que vai já dando já, deixa. já. Você tá dando deixa, tá vendo? já. Você tá Agora, dando motivo. O Jean tá feliz que não tem como dar placar hoje. Ele adora dar placar. Não é fácil, é Tô óbvio. achando até ok dar aquele carimbo nos jogadores lá que vocês vão colocar Não daqui vai a pouco, ser eu tô nada sabendo. fácil, por mais Fala, que ele Mauro. seja competente esse departamento. É lógico que é. Savarino e Almada. Pô, os caras deram certo, você já viu, já jogou. Olha lá, me arruma outros dois pro lugar. É difícil. Barbosa, um zagueiro com Entendeu? Barbosa. Não, mas zagueiro e tal, se arruma. O cara ali da criatividade desses dois. O Savarino fez gols nos 3 últimos jogos. Todo mundo muito Luiz importante. Henrique, se sair, Então, também é independentemente de dinheiro, achar os caras é difícil, né? A não ser que você agora vá a lá gente na tem que Premier ver o League seguinte. A não ser que você traga e o pague Messi. uma fortuna, Aí né? beleza, aí pode Não, sair paga igual uma Almada. fortuna lá pros caras. O Salah pode ser que quer jogar no Brasil. Não, Tem e uns ó, caras lá, né? Mas o aí Messi, não dá, você né? falou da intensidade dele. Nem o Messi hoje Não, tem Não, intensidade. mas aí Tudo você bem, muda o tô jeito de brincando, jogar. senão já vai daqui a pouco, não. imagina, né? O Paulo Calçade vai entrar correndo aqui nesse estúdio. Mas o Paulo Calçade ele defende que a intensidade é importante, né? Todo mundo tem que correr. Hoje em dia não dá pra ninguém ficar parado. O Messi pode ficar parado. O Messi pode ficar Messi parado. pode, O Messi pode. O Fecha aí Botafogo pra ficar mudou pra o gente nível. falar de fácil, Vasco não. da Gama. O Flamengo contrata um jogador de 24 milhões de euros. O Palmeiras está pensando em trazer reforços, porque quando ganha um e os outros ficam, alguma coisa precisa ser feita. Né? Quem ficou em segundo é porque tem um amigo meu que diz o seguinte: o Palmeiras foi vice. Legal, ser vice não é ruim, não. O Palmeiras fez um bom campeonato. Ponto. Aí ele falou para mim assim: o vice é o pior, é o segundo pior. É o primeiro tem dos muito últimos. time que ia Primeiro ficar dos muito últimos. feliz de ser vice. É que a Quer dizer, expectativa do Palmeiras pelo investimento, pelo tempo de trabalho do Abel e por tudo que construiu, não era acabar o ano sem nenhum título. Essa também, não, ganhou o título paulista. Sem um título de expressão, tipo brasileiro, Copa desculpa, do Brasil tem e o estadual, eu Libertadores. não estou levando em conta aqui os estaduais. É porque o estadual é aquele negócio, né? O estadual não vale nada. Não Até ganha para você ver se perder. não ganha para ver se você não Ganhou cai. não vale nada, perdeu, derruba treinador. Perdeu, o treinador cai fácil. Mas eu acho que as coisas mudam, a história muda. O Botafogo teve essa capacidade de mudar essa história, assim como o Flamengo em 2019 teve a capacidade de mudar a história no plano de jogo do que o JJ fez. O Botafogo mudou o patamar dessa história, porque todo mundo tem que investir para montar um time semelhante ao do Botafogo. Senão, não vai chegar no Botafogo. Boa, daqui a pouco a gente vai analisar as contratações já feitas nessa temporada. Vamos dar o carimbo lá de superou a expectativa, Sim. ficou onde se Vai ter esperava. o joinha? Juca Kfouri, e você, classifica como? Uma palavra, se você pudesse falar assim, olha, o Botafogo foi, pá. Bom dia, boa tarde, boa noite. O Botafogo foi submetido a uma prova que ninguém que seja simplesmente humano é capaz de ser submetido e vencê-la. Eu fico muito tranquilo para dar minha opinião, porque eu já dizia antes do jogo que eu considerava passar pelo Pachuca mais difícil do que uma eventual final com o Real Madrid. Por quê? Porque as condições que o Botafogo enfrentaria eram sobre-humanas. Um time não pode fazer o que o Botafogo fez, em 15 dias jogar 3 decisões como jogou, ou uma 4ª decisão ainda contra o São Paulo, tomar um avião de madrugada, viajar 15 horas, chegar num país com 6 horas de fuso, para jogar 40 horas depois um jogo eliminatório. Num avião que não era o avião que deveria ser. Né? O Botafogo acabou comprando o gato por lebre. Né? Em vez de ter um avião, teve uma carroça. E só quem já passou por isso, é grande, tem mais de 1,80 m, é submetido a um voo de 15 horas, com um fuso desse, sabe o quanto
isto é difícil de você superar. Os seus reflexos não ficam em dia, o corpo não fica em dia, dói tudo, você fica meio zumbi. E foi o que a gente viu. O time do Botafogo era um time de zumbis. Por mais que se esforçasse, por mais que entrassem jogadores que não vinham jogando, né, para mesclar, para dar algum pulmão, algum descanso para aqueles jogadores que vinham participando da maratona a que o Botafogo se submeteu. Então a mim não surpreendeu em nada. Quer dizer, como eu sou o cara chato que a vida inteira dizia e diz, né, que não cobra time que joga na altitude, que não cobra bom espetáculo em gramado ruim, embora gramado ruim pelo menos tenha a vantagem de ser gramado ruim para os dois times. Na altitude, quando ele vai jogar em La Paz, não. É só um time que sofre. E no caso, o Botafogo foi o time que sofreu, não pela altitude, mas pelas condições, né? Aliás, eu vi uma entrevista do jogador do Pachuca dizendo: nós sabíamos que eles iam chegar aqui em condições miseráveis. Nós estamos aqui desde sexta-feira, né? Por mais que você pudesse identificar a falta de ritmo no Pachuca, um mês sem jogar, 1000 vezes ficar um mês sem jogar e padecer de falta de ritmo, mas estar com todo o resto em ordem, do que jogar nas condições em que o Botafogo jogou. Então eu não esperava nada do Botafogo, eu ia ficar muito surpreso. Eu estava preparado para escrever ou para dizer que os jogadores do Botafogo mereciam uma estátua, cada um deles, se superassem o Pachuca. Não foi possível. Então, agora, também não escondo a decepção. Eu escrevi isso também. Eu, no lugar do Botafogo, e eu sei que era uma utopia, era uma coisa impossível que ninguém faria, né? E provavelmente eu mesmo só digo que faria, se eu fosse o dono do clube, eu não faria, mas, olha, muito obrigado pelo convite, mas eu não vou. Eu vou ficar aqui no Brasil comemorando os 2 títulos que eu ganhei, eu não vou me submeter a essa situação para passar vergonha. Porque o que acaba, a meu ver, restando é sim uma frustração, uma decepção. Não, evidentemente, que estrague o ano do Botafogo, mas é uma decepção. Puxa vida, o nosso time, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, foi eliminado por um time que ficou em 16º lugar no México, de 3-0. Puxa vida, é triste, é frustrante. Botou água, sim, alguma água botou no chope das conquistas do Botafogo. Então, eu espero que os clubes sul-americanos aprendam essa lição, né, e não submetam mais a esse tipo de impostura que a FIFA lhes coloca. Então, eu acho isso. Eu não tinha dúvida nenhuma de que o Botafogo não iria bem e fiquei frustrado, apesar... Você fala, mas é uma contradição, se você não tinha dúvida, como ficou frustrado? Mas o que sobrevive em mim é a decepção pelo que eu vi do Botafogo fazendo essa partida em Doha, onde ele não deveria estar, devia ter ficado no Rio de Janeiro. Então, pessoal, essa foi a lista que a ESPN montou dos jogadores que são certos já de sair do Botafogo, e também situações já definidas, né? Ó, temos aqui: encerram o contrato e não devem renovar. Não vão renovar. Marçal, Eduardo, Tietê e Romero. Já falei em outros vídeos que eu ficaria com o Marçal, com certeza, se ele baixasse o salário dele, que é um dos mais caros do elenco. Quando ele chegou em 2022, ele chegou assim, o Eduardo chegou assim, chegaram em peso de ouro. Então, o salário dos dois são dos mais altos do elenco. Então, se ele baixasse o valor para metade do salário que ele ganha, eu ficaria com ele para o ano que vem. Eduardo não, Tietchan não, e Romero, depende muito de qual é o perfil de jogador que o Botafogo está visando para o ano que vem, o nível de jogador. Se for um nível de jogadores que todos eles vão chegar, são jogadores que brigam para ser titulares, ninguém para compor elenco, eu acho que o Romero perde total espaço, porque ele é um bom jogador, ele tem qualidade para agregar, mas não passa nem perto de ser titular, nem perto. Ele é um ótimo reserva, mas se chegarem jogadores com nível titular, ou serão titulares, ou serão reservas muito
muito imediatos. E o Romero perderá mais espaço ainda do que o pouco que ele já tem hoje. Então, se for essa visão de reforços que o Textor está procurando, eu não ficaria com o Romero. Agora, se forem jogadores, alguns para compor o elenco, alguns para ser titular e tal, essa mescla, eu acho que o Romero pode ter pelo menos uma chance de mais um ano de contrato, né? Com o primeiro semestre de teste. Se ele render, fica. Se não render, é emprestado no segundo semestre e ele depois encerra o vínculo. Mas com relação aos que eu não quero que fique, Eduardo e Tietê, são importantíssimos na história do Botafogo, tá? Esses caras chegaram no início do projeto quando poucos acreditavam no Botafogo. Merecem muito nosso respeito, foram importantíssimos, inclusive esse ano. Vale lembrar que no primeiro semestre, quando passamos por uma sequência de contusões enormes, Vitor Sá foi embora, Jefinho machucou, Eduardo machucou, Tiquinho machucou, Matheus Nascimento machucou, e nós tínhamos aí apenas nenhum centroavante, né, nenhum jogador, o Janderson que não contava, até foi vendido na época também. Ficamos sem centroavante, usamos o Júnior Santos, que era um ponta, como centroavante, Luiz Henrique na ponta direita, o Tietê foi fazer a ponta esquerda. O Tietê virou ponta esquerda. Jogou de volante, de meia, de ponta esquerda, de lateral direito, lateral esquerdo, de ponta direita, de meia direita, tudo que era posição, ele jogou. Então ele é um cara que na hora que a corda apertava, ele socorria o Botafogo, jogando um futebol até que bom em posições que não era dele. Eu acho que hoje ele rende menos até de volante do que de ponta, de lateral e etc. Né? Então, quando a gente precisou muito dele, ele sempre colaborou, ele sempre se doou ao máximo em posições que não eram a confortável para ele, sempre muito tático, muito comprometido e ajudou bastante no primeiro semestre em vários jogos, deu assistências, né? Quem não lembra do jogo contra o Vitória, que o Júnior Santos fez o gol da vitória no Brasileirão, foi uma jogada dele. Ele fez várias jogadas interessantes como ponta esquerda, enquanto a gente não tinha aí Almada, não tinha chegado a Almada ainda. O Savarino estava na seleção venezuelana, tinha esquecido disso. Foi época de Copa América, não parou o Brasileirão para a Copa América. Então o Savarino, que era um ponta esquerda, estava na seleção, Jefinho machucado e etc. Almada não estava aqui ainda e ele quebrou um galhão pra gente. E sem lembrar que ano passado, sem esquecer que ano passado, ele foi um dos poucos que terminou o ano bem, jogando bem, correspondendo, se doando em campo. Era ele, Júnior Santos, Danilo Barbosa, mas quem tinha salvado, estava aí nas graças da torcida? Caraca, meu irmão. Danilo Barbosa, Tietê, Júnior Santos e Vitor Sá. Eram só esses jogadores que estavam aí com moral com o torcedor. O resto, todos eles caíram demais. E esses 4 continuaram correspondendo. Então, máximo respeito ao Tietê. Eduardo esse ano fez gol. Fez 2 gols contra o Bragantino com passe do Tiquinho. Gol contra o Vasco no Cariocão de bicicleta. 2 gols no caso. Fez gol. Deu passe pro gol do Cauê, quem não lembra, contra o Cuiabá. Entre outros momentos que ele fez gols e ajudou bastante o Botafogo, né, nesse campeonato. E, contra o Universitário do Peru, na fase de grupos, um jogo que se a gente perdesse, a gente era eliminado. Foi o terceiro jogo da fase de grupos. Nossa primeira vitória, teve gol do Eduardo. Então ele foi um cara importantíssimo pra gente esse ano. Tem a digital dele também nesses 2 títulos. Tem pontos importantes no Brasileirão e tem vitórias fundamentais na Libertadores que o Eduardo teve seu mérito no primeiro semestre. No segundo semestre, ele se machucou, voltou mal, é outra história. Mas no primeiro semestre, o Eduardo foi sim fundamental. O Tietê foi fundamental. O Tiquinho teve muitos momentos fundamentais, né? Contra o Aurora, aquele 6-0. Ele foi o melhor em campo. Foram 4 gols do Júnior Santos, mas quem destruiu de jogar bola no jogo, deu 3 assistências e fez um gol, foi o Tiquinho. Então, temos momentos. Gol contra o Palmeiras, aquele 1-0 no Newton Santos. O ponto que a gente ganhou ali contra o Vitória, com a bola que ele cabeceou, desviou, virou gol contra do adversário. O gol em cima do Criciúma, que ele fez um gol, era o gol da vitória, aos 40 e pouco do segundo tempo. Só que a zaga deu mole, mas ele buscou o gol, entrou no segundo tempo jogando muito, buscou o gol até o final. Então tem jogadores que podem estar mal,
caiu o rendimento, etc. Mas eles tiveram sim parcela nos títulos que a gente ganhou. Todos eles foram importantíssimos. Uns menos que outros, é claro. Mas foram muito importantes e merecem o nosso respeito. Tá? Tem contrato até final de dezembro e devem renovar. Jefinho e Gatito. Não sabia dessa história do Jefinho renovar. Para mim, ele voltaria pro Lyon também ao fim do empréstimo. Mas como o Jefinho teve pouca chance e não chegou aqui, recuperou o bom futebol e voltou, como o Adrielson, né, chegou, jogou muito e vai voltar agora, ele tá aí, jogou bem, foi titular, meteu também gol importante contra o Universitário, gol da classificação lá no Peru, jogo amarrado, difícil, 1-0 Botafogo, passe do Savarino, gol do Jefinho. Então foi importante também demais. O Jefinho merece nosso respeito. Eu não sabia que ele ficaria, não sei de quem é a informação, mas se ficar também ótimo. É um cara que teve uma lesão grave, depois da lesão teve uma infecção, etc. Então ele, ano que vem, com a pré-temporada, pode voltar ao bom futebol e ser peça importante nesse elenco. É um cara de drible curto, é um cara de... muito, muito ensaboado, né? Difícil de marcar. Então é um cara que pode ser importante em muitos jogos pra gente. Se ficar, ótimo. Se for embora, a gente encontrará outro jogador à altura. Mas se ficar, tudo bem, é ótimo. E o Gatito é um cara que, pô, pra mim encerra a carreira aqui. Outro cara que começou o ano em baixa, não agarrando tão bem assim. Perdeu posição pro John, que dominou a posição, esquece, não sai mais. Mas teve a sua redenção no jogo contra o Inter. Fechou o gol. E nós conseguimos ganhar aquele jogo e ir para a última rodada com uma vitória tranquila, com 3 pontos folgados para conseguir só um empate contra o São Paulo, porque o Gatito fechou o gol e foi importantíssimo. Então é o que eu falava, todo mundo ia ser importante em algum momento, todo mundo. O Marçal teve seu momento, o Gatito teve seu momento, o Eduardo teve, o Jefinho teve, né? O Tiquinho teve, o Romero, pô, entrou contra o Bragantino, deu assistência pro gol do Gregory. Entre outros passes para o gol que ele deu. Contra o Vitória, por exemplo, poucos reparam. O jogo estava truncado, ruim, ele entra, ele que dá o lançamento, ele joga a bola da meia direita para a ponta esquerda pro Matheus Martins, dominar, cruzar na área e sair o gol de cabeça do Tiquinho, que virou gol contra do Vitória. Então ele foi um cara que foi importante em alguns jogos. Todo mundo teve seu momento de colaborar, de ser importante. Isso foi importantíssimo para o Botafogo. Esse elenco, cada peça dele, quando mais se esperava dela, ela ia lá e ajudava a gente. Isso aqui é ter um elenco forte. Um elenco que você bota para jogar e ele vem e te entrega resultado. Gatito, para mim, fica demais. Né? Pode ser que chegue aí o goleiro do Atlético Paranaense lá, mas o Gatito, para mim, ele encerra a carreira aqui. Terminam empréstimos e voltam. Adrielson e Pablo. Adrielson, muito obrigado. Deus guardou para você uma redenção histórica. O que você veio fazer aqui em pouquíssimos meses foi a reparação histórica daquela infelicidade que foi o ano passado para você, aquela injustiça que foi a expulsão contra o Palmeiras. Então você veio aqui, refez o seu destino, pintou o seu rosto no muro dos ídolos e voltou. E o Pablo, uma das maiores furadas que a gente já fez nos últimos anos. Pagamos um salário altíssimo pro Pablo durante um ano para jogar menos de um jogo. Então, vai embora, que nunca mais volte. Anunciaram saída, Rafael aposentado. Pô, Rafael é muito ídolo, muito ídolo. O que ele fez? Ele abriu mão de salário, ele não ganhou salário no primeiro ano dele em Botafogo, Série B e começo da SAF. Depois ele renovou, teve um saláriozinho e tal, pá. Ele veio jogar a Série B, saiu da Europa para jogar a Série B no Botafogo para não ganhar salário. Ganhava um salário mínimo, tipo simbólico, só para dizer que tem algo em carteira, né? Ganhava ali um salário mínimo só para dizer que tava ganhando alguma coisa. Veio jogar de graça. É muito ídolo, muito ídolo, né? E o Thiago Almada, pô, o moleque veio pra cá. Veio só 6 meses, piada, barriga de aluguel, sei que lá, chocadeira. Veio pra cá, chegou, jogou 6 meses, ganhou tudo que disputou, porque ele não... Quer dizer, Mundial não ganhou, né? Mas nem conta muito o Mundial. Copa do Brasil também não conta, porque ele chegou no último jogo
do Botafogo da Copa do Brasil. Chegou para estrear fora de casa contra o Bahia, lá dentro da Fonte Nova. A gente ainda foi roubado, perdemos o jogador expulso injustamente. Aí teve que ser sacado do jogo no intervalo. Jogou 45 minutos, né? Sem entrosamento nenhum e tal. Então nem considero que ele tenha disputado a Copa do Brasil. Ele entrou só para fazer figuração no último jogo e saiu. Mas o brasileiro que ele disputou de verdade e a Libertadores que ele disputou de verdade, ganhou as duas. Foi importantíssimo com gols e jogadas maravilhosas em ambas. Né? Quem não lembra do gol contra o São Paulo, lógico, o pênalti gelado que ele bateu contra o São Paulo, e também, poucos lembram, o gol que ele fez contra o Peñarol no jogo de ida, que estava 2-0 pro Peñarol, foi 3-1, mas o gol que ele fez, 2-1, liquidou a fatura, tirou qualquer chance de algum tipo de virada épica do Peñarol. E foi um golaço, absurdo. Jogada dele, passe pro Marlon deu passe para ele no ponto futuro, ele vai lá e faz o gol vazio. Jogadaça, golaço. Foi importantíssimo o Almada e em menos de 6 meses virou ídolo, foi seguir o seu caminho e nós seremos eternamente gratos aos trabalhos do Almada no Fogão e volte quando quiser. Tomara que seja bem sucedido na Europa, seja um case de sucesso de outros jogadores que queiram fazer o mesmo no Botafogo, né? Seja revendido para um time maior da Europa por milhões e milhões e milhões de reais e volte para cá daqui a uns 10, 12 anos para encerrar a carreira como ídolo que ele é. Pessoal, fico por aqui. Espero que tenham curtido o conteúdo. Me estendi demais essa conclusão de vídeo, mas eu queria analisar aí com vocês. Vou fazer depois com calma uma tier list de quem fica, quem sai, quem eu queria que ficasse, quem eu negociaria, quem não negociaria, quem eu compraria e tudo mais, pra gente fazer uma análise completa do elenco, inteira do elenco e de possíveis reforços do Fogão com calma. Vou fazer esse vídeo, acho que se não for hoje, amanhã no máximo, tá bom? Fico por aqui, pessoal, ó, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. A área de membros tem 4 planos de R$3, R$5, você ajuda o canal demais a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um bom serviço para vocês todos os dias. Dito isso, um abraço a todos e até o próximo vídeo.